Boa noite. Hoje a gente vai falar dos grandes missionários que vêm à Terra para fazer uma missão, ajudar o próximo. E hoje nós vamos falar de um especial, de Chico Xavier, contar um pouco da vida dele, da história dele. Só que antes, para falar de Chico Xavier, a gente tem que voltar no tempo e falar um pouco sobre Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec foi um grande escritor na França, foi um grande mestre e um grande poliglota. Poliglota é quem fala várias línguas. E começou na França, lá pelo ano 1850, mais ou menos, a comunicação dos espíritos, chama as mesas girantes. Então era nos cafés, nos lugares, nos bares da França, que tinha essas comunicações. E convidaram um dia Allan Kardec para ir ver essas comunicações. E ele foi. E ele achou muito interessante, porque eles achavam que eram as mesas que se comunicavam. E ele percebeu que, na verdade, tinha algo por trás disso. E começou a estudar. E começou a perceber que era a comunicação dos espíritos. E com isso ele escreveu essa obra maravilhosa que se chama O Espiritismo, que são 5 livros, né? Que é o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que depois que ele veio a desencarnar, ele desencarnou aos 65 anos, tinha um livro que chama Obras Póstumas, que é feita quando a pessoa, depois que a pessoa desencarnou, que foi editado esse livro. É um livro maravilhoso que faz parte de todos os livros de Kardec. Nele, ele pergunta para o seu espírito protetor, né, como seria a vida dele. E esse espírito protetor, que se chamava Zéfiro, disse que ele iria desencarnar daí a pouco tempo, porque ele tinha que reencarnar novamente para terminar a missão dele. E falou que ele ia reencarnar no próximo século. E a gente não sabe, não tem noção de ninguém que reencarnou nesse século, que fez mais que Chico Xavier. Então, para mim, para grandes pensadores, grandes médiuns, o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Então, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Chico Xavier. Chico Xavier nasceu no 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. E quando ele estava com 5 anos, mais ou menos, sua mãe ficou doente. E chamou ele e disse: ó, meu filho, sua mãe vai fazer uma grande viagem. Talvez ela não volta tão cedo. No outro dia, ela foi para o hospital e não voltou mais. Ela desencarnou. Só que o seu João, o pai do Chico, era uma pessoa muito pobre, muito simples. Era vendedor de bilhete e não tinha como criar os 9 filhos. Então ele saiu doando seus filhos para parentes, amigos, porque ele sozinho, como ia criar 9 filhos vendendo bilhete. E coube a Chico Xavier ir com uma comadre dele. E essa mulher, na verdade, era uma pessoa muito perturbada. E ela batia no Chico com 5 anos, apanhava todo dia. Ela enfiava garfos na barriga dele e ele ficava cheio de machucados, cheio de feridas, deixava ele dias sem comer. E aí ele ia no fundo do quintal e a sua mãe aparecia para ele, o espírito da sua mãe. E ele dizia: mãe, eu estou sofrendo aqui, ela me bate, ela me tortura, ela não me dá alimento, eu vou morrer desse jeito. E a mãe dele: para de reclamar, você é um filho muito chorão. Ele falou: não, mas a senhora não tem condição. Imagine um menino de 5 anos, nem imaginava que a sua mãe estava em espírito, né? Aí ela falou: vamos fazer o seguinte,
você vai o seguinte, amanhã vai vir um cachorro e vai te dar um jatobá. Para quem não conhece o jatobá, é uma fruta, né? Então, esse jatobá, na verdade, ela falou para ele, ó, você quebra esse jatobá, põe num litro de água e toma como se fosse leite, ele vai se alimentar. E todo dia ele ia para o fundo do quintal, na mesma hora vinha esse cachorro, um jatobá, e dava para ele. Assim ele conseguia, o dia que ela não dava comida para ele, se alimentar. E ele reclamava, aí a mãe dele falava assim para ele, ó, tenha paciência que um dia vai vir um anjo bom para te ajudar, tudo. Aí um dia ele pegou e foi no fundo do quintal, desesperado. Falou, mãe, aconteceu uma coisa. O sobrinho dela, o Moacir, está com uma ferida brava na perna. E a vizinha falou que para curar essa ferida, tem que o menino lamber essa ferida durante 3 sexta-feiras. E ela falou que eu vou ter que lamber essa ferida. E eu não vou fazer isso. Aí a mãe pegou e falou assim, ó, você vai ter que fazer isso, porque senão ela vai te matar de tanto bater. E aí toda sexta-feira o Chico ia lamber essa ferida do Moacir. Quando ele estava lambendo a ferida, a mãe jogava um pozinho. E aí ficava com um gostinho doce. Mas depois de 3 semanas, o menino estava curado. O Chico já fazendo seus milagres desde criança. E depois Chico contou que durante muitos anos ele sentiu o gosto amargo daquela ferida. Passou-se alguns anos, em torno de 4, 5 anos, o pai do Chico resolveu casar novamente com a dona Cidália. E a Cidália, era um espírito de luz, disse assim, ó, João, eu só aceito casar com você se você recolher os seus 9 filhos e trouxer para morar com nós. E o João concordou. E aí trouxe todos os filhos. Quando o Chico chegou, já com seus 8 anos, mais ou menos, 9 anos, um camisolão, né? Porque ela só vestia ele com aquele camisolão sujo. A hora que a Cidália foi pegar nele, sentiu, né, que ele pôs a mão na barriga. Aí ela falou, vem aqui no quarto que eu vou ver. Aí viu que estava cheio de feridas, que ela enfiava garfos, que ela era uma pessoa muito perturbada. E aí a Cidália pegou, eu vou passar uma pomada, começou a cuidar dele. Nesse momento, ele teve a certeza que o anjo bom que a mãe dele sempre falou, era a dona Cidália, que seria sua segunda mãe. E o tempo passou, aos seus 17 anos, uma das suas irmãs começou a ter problema de obsessão. E levou em padre, benzeu e nada resolvia. Aí alguém falou para ele, ó, tem um senhor aqui que é espírita, leve ele lá, leva a sua irmã lá. E o Chico levou, foi junto com a dona Cidália e levou. Chegou lá, esse senhor disse, ó, senhor Peralva até é o nome dele, ele disse o seguinte, ó, sua filha está com obsessão, a gente vai ter que fazer um tratamento, afastar que tem um espírito, né, do mal junto com ela. E fez um tratamento, ela ficou boa. E na hora de ir embora, ele falou, ó, vou te dar 2 presentes. Deu o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Chico se apaixonou. Começou a ler aqueles livros, né, com maior vontade e tudo. E a partir daí ele começou a se tornar espírita. Aí ele começou, na casa dele, fazer reuniões. Só que a ele, o irmão dele, o André, e mais alguma irmã, poucas pessoas. Tinha dia que o André não podia ir, ele ficava lá sozinho. E ficava conversando, lendo o livro. E as irmãs falavam, o Chico deve estar ficando louco. Mas, na verdade, naquela época, ele já tinha uma mediunidade muito aflorada. Ele estava vendo os espíritos que estavam ali. E o Chico começou a fazer esse trabalho, começou depois a psicografar. E o primeiro livro que ele psicografou chama Parnaso de Além Túmulo. É um livro que tem vários poetas brasileiros e internacionais que psicografaram através da caneta dele, do lápis dele.
e todo mundo ficou indignado, né? Como uma pessoa simples, com pouca cultura, conseguia escrever e com a autenticação de grandes mestres, né? Foi um sucesso. Depois o segundo livro é Cartas de uma Morta, que é o livro da sua mãe, Maria João de Deus, que ela psicografou através dele. Esse livro é maravilhoso. Conta que ela foi visitar Marte, foi visitar Saturno. Para quem gosta de vida em outros planetas, esse livro é maravilhoso. E é de um médium que de todo respeito, né? Então tem uma veracidade muito grande. E Chico começou a fazer esse trabalho, reunia na casa dele, que era na cidade de Leopoldo. Mas depois de um tempo ele mudou para Uberaba. E aí ele fez grandes trabalhos, psicografou livros maravilhosos. Ele psicografou 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, grandes obras. Os livros do André Luiz, Nosso Lar, Missionários da Luz, Libertação. Tem uma obra maravilhosa de mais de 400 livros. E Chico, na verdade, ajudava tantas pessoas e tinha uma bondade tão grande que fez milagres, vamos se dizer assim, como alguns, se existe santos e anjos, Chico era um deles. Um dia chegou uma senhora lá, bateu à noite na porta, falou: "Ó, Chico, eu fui ao médico, eu tô com tuberculose, eu vou morrer e eu não tenho dinheiro para comprar o remédio." O Chico falou: "Ó, eu também não tenho, porque eu recebi meu salário." Ele trabalhava no Ministério da Agricultura. Falou: "Eu já paguei as contas, tudo, não sobrou nada. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito de luz, que sempre se comunica através de nós, pode dar uma solução." Aí ele pegou e falou assim: "Ó, você pega a receita." Quantos comprimidos, o Chico perguntou para ela, quantos comprimidos? "Ah, tem que tomar 60 comprimidos." Chico pegou aquela receita e fez 60 papéis, cortou ela em 60 papéis, fez bolinhas e falou: "Ó, você toma uma por dia como se fosse um remédio." Depois de 60 comprimidos, a mulher estava curada. Mas daí um tempo apareceu uma moça, falou: "Ó, Chico, eu vim me despedir de você, porque eu vou desencarnar, eu tenho um câncer na cabeça, estou desenganado pelos médicos." Ela falou: Aí ele disse: "Filha, não pensa assim, vamos pedir ao Bezerra de Menezes, quem sabe o Bezerra de Menezes, um espírito de luz, pode te curar." E ela pegou, voltou para casa e dormiu. Naquela noite, ela dormiu tranquilamente, acordou e acordou pela manhã com o travesseiro todo sujo de sangue. E começou a partir daquilo passar bem, voltou ao médico. O médico falou: "Aconteceu algum milagre, porque você não tem mais nada." Aí passou-se um tempo, um dia o Chico vê ela entrando, né, toda bonita. Falou: "Nossa", porque pro Chico era assim, né, era difícil ele saber se a pessoa estava encarnada ou desencarnada, né. Ele pegou e falou assim: "Nossa, ela desencarnou." Aí quando ela veio e abraçou o Chico falou: "Nossa, você está viva." Ele falou: "Então, Chico, aquela noite aconteceu isso. Eu fui dormir e fiz uma prece, aconteceu isso, acordei com o travesseiro sujo de sangue, depois eu fui aos médicos, estava curada." Então, se a gente for ver, Chico fez milagres que nunca foram divulgados, né? E Chico fez uma obra maravilhosa, se a gente for falar de toda a extensão da sua obra, né? Mas era um homem com uma humildade tão grande. Se vocês querem
saber se vocês são humildes, eu vou contar uma história dele, para vocês fazerem uma reflexão, se vocês têm essa humildade que o Chico tinha. Sempre tinha duas senhorinhas que falavam: ô Chico, vai lá em casa tomar uma sopa, Chico, vai lá tomar uma sopa. E ele falou: ah, então tá bom, amanhã eu vou lá na vossa casa. Chegou lá, as duas velhinhas, não enxergava direito, fizeram uma sopa maravilhosa, sentaram na mesa, o Chico e as duas, e elas colocaram sopa no prato dele e nos outros. Quando o Chico vai se servir, ele olha, tinha uma barata. Aí elas pegaram: ô Chico, aconteceu alguma coisa? Não, minhas filhas, vamos falar de Jesus, do Evangelho. E foi tomando aquela sopa. Quando ele terminou de tomar a sopa, o prato estava vazio. Ele comeu aquela barata para não magoar aquelas velhinhas. Isso, para mim, é um dos maiores testes de humildade que existe. Se vocês conseguem fazer isso, vocês estão evoluindo muito. E para a gente encerrar, para a palestra não se tornar grande, Chico foi uma pessoa que sempre viveu da sua aposentadoria. Psicografou mais de 400 livros, alguns são best-seller no mundo inteiro. Ele nunca ficou com um centavo, doou toda a sua fortuna, doou todos os direitos autorais desses livros. E ele sempre dizia que queria desencarnar num dia que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Esse dia aconteceu quando o Brasil foi campeão mundial, e foi no dia 30 de julho de 2002. Nesse dia, ele desencarnou aos 92 anos. E Inácio Ferreira conta que no momento do seu desencarne, quem veio buscar ele foi Jesus. Jesus pegou ele no colo e subiu para as alturas, como ele diz. Então, isso é a história de um grande missionário, resumida em poucas palavras, para a gente mostrar que esses grandes heróis, esses grandes missionários, sempre vêm com simplicidade, com amor, se dedicam e se doam para o mundo. Obrigado a todos, que assim seja.